É com muito prazer que o curso de Direito Penal Econômico da PUC Minas recebe hoje a professora Janaína Matida, uma referência no Brasil no assunto que tange à epistemologia e ao estudo de cadeia de custódia de provas e todos os temas correlatos. Eu, antes de passar a palavra à professora Daniela Bonaccorsi para as devidas apresentações do currículo da professora, quero agradecer muito, mais uma vez, por estar participando de mais um projeto comigo. A professora Janaína Matida sempre muito gentil, muito atenciosa. Espero que sejam os primeiros de muitos projetos que vamos fazer juntos. E saiba, professora Janaína Matida, que a PUC Minas estará sempre de portas abertas para a senhora e esperamos que venha em breve a Belo Horizonte para fazer um encontro presencial com os nossos alunos também. Agradecendo mais uma vez, passo a palavra à professora Daniela Bonaccorsi. Muito obrigado. Obrigada, eu quero agradecer também a presença da Jana. Como eu falei, dentre as coisas, né, importantes do mundo virtual estão essas palestras que acrescentam muito. Quero dizer que você foi muito esperada também pelos alunos, então o agradecimento é não só em meu nome, em nome da coordenação, mas dos alunos também, que mandaram inúmeras dúvidas, inclusive, relacionada ao tema. A professora Janaína, ela é doutora em Direito pela Universidade de Girona, da Espanha, professora de Teoria do Direito da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, onde ela colidera o grupo de pesquisa sobre epistemologia aplicada aos tribunais. Ela também se dedica à epistemologia jurídica e ao direito probatório, inclusive com diversas publicações e palestras no Brasil e no exterior em virtude desse assunto. Coordena e leciona os cursos de aperfeiçoamento sobre os desafios probatórios no contexto da justiça criminal e também é consultora do projeto de pesquisa Provas sob Suspeita do IDDD. Então, mais uma vez, obrigada, Jana, a palavra está com você. Obrigada, Leonardo, obrigada, Daniela, e obrigada, alunos e todos que nos disputam, né? Eu queria agradecer muitíssimo essa oportunidade de estar com a PUC Minas. É uma instituição que eu respeito muito e conhecida pela sua seriedade na prestação, né, do serviço de educação, e algo tão importante para todos os países e, sobretudo, para o nosso, né? Para a gente não entrar aí num cenário de obscurantismo total, né? Então, muito importante que a gente participe e eleve, de algum modo, a educação, né? O serviço da ciência e da pesquisa. Então, eu sou formada pela PUC do Rio de Janeiro, eu fiz mestrado também na PUC do Rio de Janeiro, e é uma instituição a qual eu tenho muito carinho. Eu só preciso fazer uma correção aqui a Dani, porque eu não sou mais professora da UFRJ, né? Eu sou professora da Universidade Alberto Hurtado, no Chile. Eu dou aula lá de introdução ao direito neste semestre, mas, enfim, sou do Departamento de Ciências do Direito, e nesse próximo semestre vou dar aula de argumentação jurídica e direito probatório. De todo modo, a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ mora no meu coração, tenho ex-alunos lá e que hoje são meus amigos, continuo com o GREAT, que eu coordeno com a Raquel Erdi, então é uma instituição que sempre vai estar muito bem guardada junto comigo, né? Para onde eu for, a UFRJ certamente vai junto. Lá eu tenho laços muito importantes e que não há nenhuma razão para desfazê-los. O tema de hoje, e aí depois eu quero saber das dúvidas que os alunos mandaram, né? O tema de hoje, quando o Leonardo me pediu um tema, eu falei assim, bom, vamos falar da epistemologia jurídica aplicada ao processo penal. Acho que é absolutamente tempestivo e necessário falar da epistemologia jurídica e explicar o que é isso, né? Porque, se bem é certo que o estudo da prova ele vem se sedimentando como uma área importante, vem conquistando um protagonismo que ele merece, né? São vários os estudiosos que há muito dizem, olha, o processo se define com o tema da prova, né? Então, nada mais natural que voltemos as nossas atenções para o estudo da prova. Se o processo vai se definir, se o desfecho de um processo depende da qualidade probatória apresentada,
Então, todos nós precisamos olhar para as provas e oferecer a atenção que esse tema merece, né? Há muito que é injustificado, isso eu quero dizer, é injustificado, né, um protagonismo que era oferecido ao problema da indefinição ou incerteza normativa, né? Todas as teorias da interpretação jurídica que a gente viu no início do século XX sendo desenvolvidas pelos principais autores, né, da teoria do direito, da filosofia do direito, e aí eu estou mencionando Hart, Dworkin, Kelsen, enfim, todos os outros que seguiram esse caminho, olharam muito para o problema da indeterminação normativa, né, e quiseram, então, conferir remédio ao problema da indeterminação normativa, ou seja, qual é o direito, né? Agora, qual é o direito, e para aplicar direito aos casos individuais, não é algo que possa ser feito, né? Aplicar o direito aos casos individuais requer também que haja determinação do fato, né? E me recordo nas minhas aulas, ainda na graduação, chegava a aula de processo, e aí eu falava assim, bom, mas e aí o que acontece? Né? O professor explicava, e uma das melhores aulas que eu tive durante a graduação, que foi a minha aula com o professor Ronaldo Kramer, ele explicava todos os institutos processuais, e as minhas perguntas eram sempre a partir do problema da prova. Ele sempre me respondia, mas Jana, esse é um problema de prova. E eu ficava meio assim, frustrada, porque eu falei, mas aí como é que resolve? É um problema de prova, e aí como é que resolve? Porque a gente também tem que dar tratamento a isso, né? E tem um autor, né, da epistemologia em geral, mas que se interessou pela epistemologia jurídica, que é o Larry Laudan. Eu não concordo, já digo agora, né, não concordo com as conclusões do Laudan, mas essa citação eu faço questão de fazer, porque é muito acertada, né? No sentido de que a questão dos fatos é um órfão ignorado do direito, né? Diz ele. Na apresentação do livro La Valoración de la Prueba, que é La Valoración Racional de la Prueba, que é do Jorge Ferrer Beltrán, de 2007, do meu orientador de doutorado, o Larry Laudan ele fala, olha, a questão de fato, é um órfão ignorado do direito. Ou seja, sempre cuidamos da premissa maior do raciocínio judicial, ou seja, da indeterminação normativa, mas sempre descuidamos da premissa menor do raciocínio judicial, que é, né, a premissa fática, que é a determinação dos fatos. E isso acontece através das provas. Então, quando a gente olha para o tratamento tradicional oferecido pelo processo penal, né, daremos de cara com uma classificação das provas que diz, né, das provas testemunhais, né, que diz dos documentos, que diz da prova pericial. Entretanto, pouco se fala sobre como essas provas foram produzidas e se a metodologia aplicada para a produção dessas informações, se é a metodologia mais adequada para conferir, né, um poder probatório, né, uma aproximação do que é tido como verdadeiro dentro do processo com o que em realidade ocorreu fora do processo. E isso é algo que a gente precisa cuidar. Então, para começar aqui, né, eu quero dizer que essa fala é para esclarecer o que é a epistemologia jurídica. Então, a primeira parte da fala vai ser no sentido de esclarecer o que é a epistemologia jurídica, e a segunda parte da fala vai ser no sentido de justificar a necessidade de que detalhemos mais a agenda da epistemologia jurídica para compor os compromissos que são caros ao processo penal e fazem com que o processo penal seja uma área de conhecimento autônoma do processo civil, né? O processo penal ele tem compromissos tão caros para a construção, por exemplo, para a construção e defesa de uma democracia, que o processo penal ele não se expressa totalmente através das regras
e das instituições pensadas em primeira mão para o processo civil. Então, existe muito que precisamos fazer para concretizar o processo penal e, nesse sentido, uma epistemologia jurídica voltada ao processo penal é absolutamente imprescindível. Né? É absolutamente imprescindível que tratemos das provas, não de modo geral, mas das provas do processo penal. As provas que reflitam a distribuição de erros assimétrica que precisa estar contida no processo penal. No processo penal não importa igual os falsos positivos e falsos negativos. Não importa igual dizer a condenação de inocentes e a absolvição de culpados. E isso precisa estar refletido no tratamento probatório e nas regras de direito probatório que concretizam a prova no processo penal. Então, só para resumir essa parte introdutória, né, eu prometo que as minhas promessas para essa palestra são em dois sentidos. Num primeiro momento, esclarecer do que se trata a epistemologia jurídica e, num segundo momento, mostrar que a agenda tão específica à epistemologia jurídica precisa entregar aos compromissos caros do processo penal. Vejamos. A expressão epistemologia jurídica, a terminologia empregada quando falamos de epistemologia jurídica, tem ao menos duas acepções. Quando eu comecei a estudar, né, quando eu entrei na faculdade, tive muitas aulas sobre Kelsen, na PUC, né, do Rio de Janeiro, e aí falamos, por exemplo, deixa eu fechar aqui, começar uma obra. E aí falamos, por exemplo, né, do quão importante era para Kelsen o estudo do objeto direito. Ou seja, o fenômeno jurídico, para ser entendido, para ser entendido na sua completude, precisava e merecia ser isolado da moral social, isolado da moral íntima, isolado de regras de trato social, das etiquetas. Ou seja, existem várias e diversas normatividades e para que conheçamos o direito é preciso isolar a normatividade que merece a etiqueta normatividade jurídica. Então, Kelsen estava interessado, né, em conhecer justamente essa atividade, a atividade de conhecimento, e o objeto ao qual se dirigia essa atividade era o direito. Então, conhecer ao objeto direito, conhecer melhor o que é o direito, né? E nesse sentido é que ele ficou conhecido pela teoria pura do direito. E aí ele vai dizer, né, mas estudiosos que se debruçaram na obra de Kelsen, e aí eu cito expressamente Adrian Sgarbi, professor da PUC do Rio de Janeiro, especialista em Kelsen, inclusive ele tem um livro da Marcel Pons que se chama O Mundo de Kelsen, né? E aí o Adrian vai dizer que a teoria pura do direito não é uma teoria do direito puro. Então, Kelsen nunca quis dizer, e nunca disse, isso é uma má compreensão de Kelsen, que o direito não era expressão da moral, né? O direito, ele é sim a expressão de vontades de um determinado povo, de uma determinada sociedade, expressão de uma determinada cultura. Mas, para a gente conhecer o direito, nós não precisamos e não requer estar de acordo com o direito posto. Então, o sujeito que conhece deve se descolar, no mais possível, dos seus juízos morais para com o objeto. Então, Kelsen queria dizer que o conhecimento de algo não implica a aprovação deste objeto, né? E nisso ele estava querendo também responder a críticas a respeito de ele conceder, por exemplo, a normalidade jurídica do Estado alemão nazista, que aquilo era direito. Não se tratava de direito justo, mas isso aí já é outra história. Mas que era direito, era, né? Então, essa primeira acepção de epistemologia jurídica significa o esforço de conhecer o objeto direito. A atividade é o conhecimento e o objeto ao qual se destina essa atividade é o direito. O direito é o objeto. Essa não é a forma como eu, Raquel Herdy,
Marcela Mascarenhas Nardelli, Antônio Vieira, Caio Badaró, Geraldo Prado, aplicamos epistemologia jurídica. Esqueci, como não, né? Gustavo Badaró. Não é a forma como nós usamos, aplicamos esta terminologia. Epistemologia jurídica, para nós, ganha um outro significado. E significa a aplicação da epistemologia em geral no ambiente do direito. Portanto, o direito não é o objeto a ser conhecido, mas o ambiente em que a atividade de conhecimento será realizada, né? E aí, epistemologia em geral, né, a epistemologia enquanto sub-área da filosofia, ela significa a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento sobre fatos. Então, como eu posso dizer que eu conheço, que eu sei que um fato aconteceu, que eu sei que uma proposição fática, uma descrição sobre fatos, corresponde à realidade? Como eu posso dizer que uma proposição fática merece o atributo de verdadeira? Então, a epistemologia, ela tem a ver com a produção de crenças, porque se eu digo que A ocorreu, sendo A um fato, logo eu estou dizendo que implicitamente eu estou dizendo eu creio na ocorrência de A, certo? Então, a epistemologia, ela tem a ver com a a produção de crenças verdadeiras e justificadas. Crenças verdadeiras e justificadas, essa junção, é o conceito tradicional de conhecimento. A epistemologia é a teoria do conhecimento. O que se faz quando se quer conhecer fatos? Logo, a epistemologia jurídica é o que se faz quando se quer conhecer fatos no ambiente do direito. Aí a gente chegou no coração da epistemologia jurídica, que é a premissa fática. No início da minha fala, eu falei do raciocínio decisório, né, que o juiz precisa fazer sempre para decidir, sempre para definir, no caso concreto, se a consequência jurídica deverá ser atribuída ou não ao imputado, né? E é isso. A epistemologia jurídica, ela quer auxiliar, através de conhecimentos precisos sobre conhecimento sobre fatos, auxiliar na formação da premissa menor do raciocínio judicial. Ela quer oferecer aos estudiosos, aos interessados, ferramentas conceituais, ferramentas para tornar possível que nós questionemos o que é que os juízes estão fazendo quando eles afirmam determinados fatos como verdadeiros. Então, a epistemologia, ela, de um lado, tem uma agenda, né, de descrever práticas num determinado sistema jurídico, descrever o que acontece em determinados sistemas jurídicos, e, num segundo momento, tem também a tarefa de avaliar isso que primeiramente descreveu. E avaliando isso que primeiramente descreveu, se se chega à conclusão que isso que existe, que é a prática em determinado sistema jurídico, se isso não conduz à realidade dos fatos, né, se as práticas probatórias não são conducentes à determinação adequada dos fatos, então, num terceiro momento, após descrição e avaliação, propõe modificações. E propõe modificações fundadas em estudos que são feitos por áreas específicas de conhecimento. É por isso que quem acompanha um pouco o meu trabalho vai ver que eu falo tanto de psicologia cognitiva, de psicologia do testemunho, né? Porque nos interessa, enquanto ponte entre dogmática processual penal e a determinação adequada dos fatos, né? Ser ponte a todas as áreas que estão além do direito, que estão mais avantes do que o direito, na determinação adequada dos fatos. Ora,
A prova pericial existe justamente como um reconhecimento, expressa justamente um reconhecimento dos sistemas jurídicos, dos arquitetos responsáveis pelo desenho do sistema jurídico, que nós não somos onipotentes, né? Dentro do direito, nós carecemos de determinados estudos técnicos e específicos para determinar alguns fatos, né? E vai mostrar a epistemologia, a psicologia do testemunho, por exemplo, que é muito mais, o problema vai muito além da prova pericial, né? A prova testemunhal, que está presente na grande maior parte, na vasta maior parte dos processos que temos, né? Seja civis, seja trabalhistas, seja penais, né? A prova testemunhal, ela tem aí um papel, né, muito central no processo como um todo. Eu ainda estou na epistemologia geral, né, num processo como um todo. E, no entanto, está fundada a prova testemunhal numa premissa absolutamente equivocada, que é que a memória funciona como um filme intacto, que tem os fatos cristalizados e sempre quando quisermos saber dos fatos, basta rebobinar, voltar esse filme para chegar no fato que a gente quer determinar. Então, se as áreas de conhecimento extrajurídicas já chegaram à conclusão, através de inúmeros, repito, estudos que demonstram que a memória não é um filme, que a memória funciona muito mais como um verbete de Wikipedia, que tem vários autores, que todo mundo pode mexer um pouquinho, que todo mundo pode contribuir um pouquinho mais para aqueles fatos, para a construção daqueles fatos, do rememorar aqueles fatos, né? Se tudo isso já foi comprovado por diversos estudos, inúmeros estudos, desde a década de 70, ora, não se justifica mais que no direito continuemos a partir da premissa de que a memória é um filme que deixa intactos fatos já passados. A memória, ela precisa de um tratamento que seja justo às suas limitações e que seja justo às suas potencialidades. Eu também não estou dizendo aqui que a memória não serve para nada e que, portanto, a gente tem que abrir mão da prova testemunhal. Mas em que sentido a gente deve produzir prova testemunhal, em que sentido a gente precisa valorar prova testemunhal e em que sentido as decisões fundadas em provas testemunhais precisam ser formuladas. Tudo isso são reflexões que são trazidas, não pelo processo penal, mas não pelo processo em geral, mas pela epistemologia, que está disposta a olhar para a disciplina probatória de uma área de fora do direito. A gente se apropria, então, a gente exerce uma metodologia de um olhar externo ao direito para criticar como o direito, para descrever primeiro, né, para conhecer, e depois poder criticar e melhorar a forma como as provas são produzidas, né? Então, a gente não tem nenhum compromisso, os epistemólogos, de concordar com o que é realizado pelo direito. Nós não temos nenhum compromisso entre epistemólogos em chancelar o que a dogmática processual, seja civil, seja trabalhista, seja penal, o que essas dogmáticas, em geral, dizem estar correto, tá? Agora, também é importante dizer, nenhum epistemólogo está disposto a dizer que as regras do jogo, seja qualquer jogo, seja o jogo civil, o jogo processual penal, o jogo trabalhista, fiscal, etc., que essas regras pouco importam. Nenhum epistemólogo está disposto a dizer que a verdade, que a busca pela verdade é a única coisa que importa no processo. Agora, todo epistemólogo está disposto a dizer que a verdade, ou seja, a busca pelos fatos tais quais eles ocorreram, é um norte regulativo, né? Regulativo à atividade probatória que é realizada dentro do processo. Então, quando a gente fala de verdade entre epistemólogos, nós não estamos querendo dizer que
vou reformular. Quando a gente fala de verdade, esse é um insight que eu tive outro dia, né, conversando com muitas pessoas que se preocupam com esse tema, eu tive um insight que é o seguinte: a verdade, ela não é um conceito black tie, não é um conceito de gala em que a gente tira do armário, né? Manda lavar na lavanderia, manda arrumar na lavanderia, assear aquela nossa melhor roupa, aquela nossa melhor indumentária para sair junto com os nossos amigos numa ocasião especial. A verdade não é um conceito de black tie. A verdade, ela é um conceito que pega ônibus. Ela é um conceito que vai ao supermercado. Ela é um conceito que nos acompanha nas conversas de WhatsApp. A verdade, ela é meramente um atributo, uma qualidade, um predicado que se atribui a uma proposição fática. Então, se eu digo que a Janaína Matida, o Leonardo Rodrigues e a Daniela estão agora falando sobre epistemologia jurídica, né? Falaram sobre epistemologia jurídica, botei no passado até, para ficar mais parecido com direito, né? Falaram sobre epistemologia jurídica no dia 10 de julho de 2020, a partir das 11 horas, basta que essa proposição corresponda à realidade do que ocorreu para que eu possa dizer que ela é a verdadeira. E a gente faz isso o tempo todo, né? A gente pergunta para os nossos amigos o tempo todo o que eles estavam fazendo e a gente olha no Instagram para ver se eles estavam onde... A gente faz isso, né? Então, quando a gente passa a falar de verdade, em realidade a gente está querendo julgar o discurso como correspondente ou não aos fatos tais eles ocorreram. E é isso que a epistemologia jurídica quer dentro do processo, que possamos sair. Essa é uma tarefa muito importante para a epistemologia, oferecer um critério de controle, de correção das decisões judiciais que não passe pela convicção íntima do juiz. Então, a gente quer oferecer, justamente, né, a possibilidade de controle sobre a decisão judicial. E a possibilidade de controle da decisão judicial é justamente dizer, juiz, demonstre que esse fato ocorreu. Não ele, né? Mas a sua decisão só poderá estar justificada se o fato estiver demonstrado. Sem o pressuposto da demonstração, e a demonstração ocorre por provas, essa decisão está injustificada. Então, é isso que a epistemologia quer oferecer critérios para que a gente possa finalmente sair do convencimento íntimo. Porque enquanto a gente estiver falando de provas num sentido tradicional do termo, em que as provas buscam a captura psíquica, onde está a possibilidade de o juiz estar errado? Eu digo para vocês, se o juiz escuta aquela prova testemunhal, se escuta a testemunha falar tal coisa, e ele fala, eu me sinto convencido. Ora, eu me sinto convencido, a concepção probatória da minha prática judicial, né, assim, do meu entorno, é que a prova visa captura psíquica, me sinto capturado psiquicamente, vou emitir a minha decisão. Aonde existe garantia aos cidadãos a partir de uma concepção probatória como essa? Agora, se nós entendermos que a prova ela visa demonstração de fatos, nós saímos da cabeça do juiz. E a decisão dele só estará justificada se não apenas ele, mas a potencialidade do auditório, ou seja, os cidadãos em geral, possamos ler aquela decisão e chegaremos à mesma decisão que aquele juiz chegou. Ou seja, com base nas provas que foram produzidas e considerando o estándar probatório eleito para essa via, então o fato tal, que é pressuposto da decisão judicial, né, está provado.
Então, a gente precisa sair de uma concepção subjetivista da prova. E a gente só consegue fazer isso quando a gente enaltece, valoriza e explicita a importância da demonstração dos fatos. E a demonstração dos fatos não ocorre na cabeça do juiz. Pois bem, essa é a agenda da epistemologia jurídica em geral. A epistemologia jurídica do processo penal, ela tem de se ver com mais exigências do que as exigências da epistemologia jurídica geral. Por quê? Porque no processo penal, nós temos, das democracias, né, nós temos a presunção de inocência, nós temos o indúbio pro réu, nós temos o compromisso de distribuir de forma diferente, de forma assimétrica, o risco de condenação de inocentes e absolvição de culpados. Então, a gente precisa evitar a condenação de inocentes, ainda que para isso tenhamos que incrementar o risco de absolvição de culpados. Sim, porque a presunção de inocência está reconhecida constitucionalmente, né? E sendo ela regra de julgamento, indúbio pro réu. Se não há certeza sobre, se há dúvida, se para a dúvida ainda, essa dúvida deve aproveitar ao imputado. Então, a gente precisa ajustar a agenda da epistemologia jurídica a isso. Então, os epistemólogos jurídicos que se dedicam ao processo penal, eles devem partir da premissa de que a epistemologia jurídica no processo penal, ela não visa a uma redução de erros no geral. Ela visa a redução de uma classe de erros em especial, que é a condenação de inocentes. Então, é muito estranho para mim, né, quando eu vejo falas de membros do Ministério Público querendo se aproximar da epistemologia jurídica para dizer, olha a redução de erros, porque a prestação jurisdicional ela não pode ser errônea, nós precisamos diminuir os erros. Sim, só que constitucionalmente já está ali, né, garantido na Constituição, reconhecido pela Constituição, a assimetria dos erros judiciais, né? A assimetria entre absolver culpados e condenar inocentes. E isso não pode ser desprezado. Em segundo lugar, no processo penal, né, na justiça criminal, né, em democracias, a epistemologia jurídica, ela conversa muito proximamente com o garantismo penal. A epistemologia, não é à toa que um dos autores mais festejados da epistemologia jurídica, que é o perfecto Andrés Ibáñez, que ocorre ser, né, magistrado emérito da Corte Suprema Espanhola, né, não à toa que perfecto Andrés Ibáñez é um grande responsável pela difusão, me faltou a palavra, pela difusão da obra de Ferraioli na Espanha. Foi o perfecto Andrés Ibáñez que liderou todos os profissionais que vieram a traduzir do italiano ao espanhol a obra de Ferraioli, justamente porque o valor da verdade no processo penal não pode ser descolado da garantia à liberdade dos cidadãos se não há prova suficiente da comissão de um delito. Então, a verdade, ela nunca pode ser confundida no processo penal, e isso é muito importante, né, com os usos abusivos, né, que foram feitos da verdade, né, como se a verdade fosse legitimasse, chancelasse, né, uma obsessão pela verdade. Esse termo, quem usou outro dia foi Geraldo Prado, né, ele falou, a verdade não se confunde com a obsessão pela verdade. E isso é muito caro à epistemologia jurídica do processo penal, né? Os epistemólogos jurídicos que se dedicam ao processo penal, a esse contexto da justiça criminal, né, e que falam sobre as regras probatórias do processo penal, né, eles entendem que a busca pela verdade, ela nunca será absoluta.
A verdade tem que se ver, a busca pela verdade é algo importante, sim, mas os direitos fundamentais também. Então, provas ilícitas não são algo chancelado pela epistemologia jurídica. Não é à toa também, aí eu volto a trazer referências da epistemologia jurídica, que, por exemplo, autores como Miranda Strampes, que foi fiscal do Tribunal Constitucional, ou seja, promotor, né, do Tribunal Constitucional espanhol, que faleceu ano passado, tem diversos livros sobre prova ilícita. Ou seja, um professor da Universidade de Girona, centro de epistemologia jurídica conhecido mundialmente, trata de forma muito séria e crítica do tema da epistemologia jurídica. Então, eu me sinto constrangida realmente, constrangida no sentido de motivada, né, a defender essa proximidade que a epistemologia jurídica do processo penal guarda com o garantismo, com a defesa dos direitos fundamentais, com a defesa da liberdade e com a contenção do poder punitivo estatal. Essa é a agenda da epistemologia jurídica voltada ao processo penal, né? É muito importante que estejamos atentos a apropriações indevidas desse discurso. Do mesmo jeito que já houve apropriações indevidas do discurso de Ferraioli. Então, agora a gente está num momento em que precisamos, sim, estar atentos a esse discurso segundo o qual a redução de erros importa ao processo penal, e isso é verdade, mas é uma meia-verdade, porque o processo penal é claro, né, a epistemologia jurídica no processo penal é claro que se importa com a redução de erros, mas não de forma simétrica. Não se pode nunca tratar como se pouco fosse a assimetria entre a condenação de inocentes e a absolvição de culpados. Portanto, uma agenda do processo penal e a epistemologia jurídica correlacionadas é absolutamente imprescindível, e os temas relativos ao estándar probatório adequado ao processo penal precisam ser tomados de frente, precisam ser assumidos de frente. As provas no processo penal e, por exemplo, melhor dizendo, o juízo de admissibilidade das provas no processo penal é um tema que precisa ser tomado de frente. Por quê? Porque é controle de poder. Se a gente entende que o juiz pode conhecer tudo o que é produzido na fase de investigação, estamos deixando de oferecer uma etapa de contenção do poder. Porque muitos processos, eles são decididos, muitos eu estou sendo, inclusive estou fazendo uso de um eufemismo, né? Muitos processos, talvez a maior parte dos processos, né, sejam resolvidos ainda na fase preliminar. Por quê? Porque os elementos informativos, se não tivermos um juízo de admissibilidade forte, eles se convertem em elementos probatórios, em provas do processo, sem a gente nem perceber. Então, uma agenda da epistemologia jurídica do processo penal precisa trabalhar fortemente sobre juízo de admissibilidade, sobre cadeia de custódia da prova penal, né? Sobre fiabilidade do que é produzido em sede de investigação preliminar, sobre fiabilidade dos métodos que são produzidos nas provas testemunhais, dependente da memória como um todo, e, como não, a necessidade de estándares probatórios para cada etapa do processo penal, né? Porque cada etapa do processo penal precisa estar justificada para que, então, possamos passar, que esteja justificado, passarmos à próxima etapa, né? Cada etapa existe aqui no momento da instauração de uma investigação, o recebimento da denúncia, né? O oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia, a pronúncia, as cautelares. Nada disso pode ser, e concordo, né, pode ser igual ao estándar probatório lá do final do processo, porque o final do processo, olha, pressupõe que tudo isso já foi feito. Mas a gente não pode apostar toda a racionalidade, justiça e justificação da decisão judicial no processo penal na formulação de um estándar probatório lá do fim. Então,
uma agenda do processo penal na epistemologia jurídica precisa urgentemente ser formada e os pesquisadores desta área precisam, né, devem se dividir entre esses temas: cadeia de custódia, um juízo de admissibilidade forte. Existe um conselho epistêmico para juiz de garantias, quer dizer, que haja originalidade cognitiva e que então não haja um chancelamento de uma visão de túnel, de um viés confirmatório que já é trazido desde a fase preliminar do processo. Tudo isso precisa ser tomado de frente pelo epistemólogo que se dedica ao processo penal. Então, eu não gostaria que a epistemologia jurídica do processo penal fosse reduzida, né, à agenda mais geral da epistemologia jurídica. Não que eu esteja dizendo com isso que essa agenda mais geral, né, esteja errada, ou seja innecessária, né, desnecessária, ou esteja, enfim, equivocada. Eu, de nenhum modo, acho que os precursores deste momento em que estamos agora, né, erraram. Não acho que eles erraram. Eu acho que eles responderam a necessidades do seu tempo. E tudo isso foi feito, né? E agora a gente já pode se colocar nos ombros deles, como dizem os meus mestres, para a gente poder enxergar um pouco mais adiante. Então, além de uma epistemologia jurídica que cunhou termos e que, em realidade, desenvolveu conceitos sem os quais nós não estaremos aqui, por exemplo, valoração racional da prova, concepção racionalista da prova, qual é o papel da verdade no processo, a relação do processo com garantia, tudo isso faz parte de uma agenda da epistemologia jurídica geral, aplicável a todos os processos. Agora já está na hora de a gente se dedicar a uma epistemologia jurídica, bom, aqueles que se interessam pelo processo penal, a se debruçar, né, a uma agenda específica do processo penal que de nenhum modo se distancia ou é autônoma no sentido de poder funcionar sem, né, a uma agenda garantista penal. Acho que era isso agora para o início e fico aberta a perguntas e objeções. Muito obrigada. Obrigada. Bom, parabéns, Jana, né? Sensacional, como sempre, tá? Adorei. Realmente a gente começa a fazer várias reflexões com a sua fala, né? E o que eu até anotei aqui, essa questão do tratamento da compreensão das provas, né? Talvez realmente seja o pano de fundo fundamental para a gente analisar de forma prática as questões probatórias. Eu tinha até mencionado, né? Eu falei que a sua presença aqui não só, né, foi muito querida por nós, pela sua relevância no processo, mas assim, pedida pelos alunos, principalmente porque você, né, se atreve a falar sobre vários assuntos novos, como a questão da cadeia de custódia e as questões também do reflexo que ela vai ter. E essa dúvida deles, né, na verdade, é relacionada tanto à importância da custódia na cadeia de provas, a consequência, a relação das provas obtidas por meios ilícitos. Por quê? Né, eu fico feliz, né, de reconhecer que existe realmente uma relevância muito grande na teoria geral do processo da escola mineira. Né, porque a gente começou realmente desde o início a combater a questão do instrumentalismo, né, do processo como instrumento da jurisdição, o livre convencimento, essa questão, né, que você justamente abordou, né, como os riscos que a gente tem para todas as garantias, só que isso veio de formas e de momentos diferentes aqui na Escola Mineira. Né? A gente tem posso falar assim, de dois autores muito relevantes, né, que foi o Haroldo Plínio, que é o Haroldo Plínio e é o professor Baracho, mas que traz consequências diferentes. Por quê? Inicialmente, né, quando começou-se a se criticar a questão do processo como instrumento da jurisdição, ela teve como base a teoria fato-salariana, ou seja, de que o processo é o procedimento realizado em contraditório, de que esse contraditório ele sempre vai ser a posição
dos interessados no provimento final em simétrica paridade, só que essa simétrica paridade, ela não é simplesmente uma questão de oportunidade. O fato salari, quando ele foi trazido pelo Haroldo Plínio e pelo Sérgio Araújo em processo penal aqui na UFMG, ele explica o seguinte, que como o procedimento ele é uma cadeia de atos ou de posições subjetivas, tudo que fere esse procedimento, que não é só, como se fala, um procedimento no sentido de sumário, ordinário, não é só uma série de atos. Ele tem uma sequência lógica que, se eu inobservo, não existe processo. Desequilibra. Exato. Ou seja, nessa visão fatsalariana, quando eu analiso, seja uma prova obtida por um meio ilícito desde o início, ou quando eu analiso a custódia, esse acompanhamento da prova, ainda que seja legítima, a cadeia de custódia, para o fato salari, na verdade, o meu procedimento não é válido. Então, eu nem precisaria, nessa posição, de entrar na questão de nulidade ou não. Ele simplesmente fala que não tem processo, porque não houve a observância do procedimento dessa forma legítima. Então, ele tem esse viés que a gente pode falar até de procedimental, mas para ele o procedimento não é o meio de desenvolver o processo. Ele tem um caráter epistemológico que vai validar o processo. Então, ou seja, se a gente vê por esse lado, a gente entende que não existe processo. Eu tenho um livro, foi de 2003, que chama As Provas Obtidas por Meios Ilícitos, que eu tive como pano de fundo fato salari. Tanto é que a consequência é justamente essa, né? E para o fato salari, a questão fática, ela nunca vai existir. Porque ele fala que os fatos demonstrados no processo, como a gente tem interesses diferentes da defesa e da acusação, eu só vou ter esse fato delimitado como prova se ele for em simétrica paridade no contraditório. Só que aí, depois, a gente passou a questionar as questões só do contraditório, e quando a gente realmente se apropria da questão do Ferraioli, da questão do Baracho como processo constitucional, aí chegou-se à conclusão, na verdade, que não é só contraditório. Na verdade, o processo ele tem que ter uma base principiológica uníssona, onde os princípios constitucionais processuais, dentre o contraditório, amplitude de argumentação, a presunção de inocência, o acesso à jurisdição, o devido processo como um todo, é ele que vai justificar a existência do processo. Aí a gente põe a história das garantias todas, ou seja, nessa visão, não vou dizer mais avançada, nessa visão mais abrangente de garantias constitucionais, a gente já tem uma visão diferente da prova obtida por meio ilícito e da cadeia de custódia. Porque aí, como na verdade ele tem essa base uníssona, quando eu utilizo de uma prova que ela teve um meio ilícito ou que ela teve algum vício na sua custódia, e ela acabou fundamentando atos imprescindíveis como uma denúncia, ela vai tornar o processo nulo. Nessa visão de processo constitucional, se eu tive uma prova obtida por meio ilícito, aí aquela história dela servir para outros atos, ela contaminar, ela vai trazer, aí sim, a história de nulidade. Tanto é, né, por exemplo, já no meu livro, A Denúncia Alternativa no Crime de Lavagem de Dinheiro, eu falo da denúncia e das consequências dessa invalidade na denúncia no processo e o que eu posso aproveitar do inquérito. Então, a pergunta dos alunos, né, eu acho que realmente a resposta vai ser, com tudo que você falou, com essa base epistemológica, ela tem dúvidas, porque, ora, eles conseguem responder com um procedimento em contraditório, e, ora, a gente consegue responder
realmente com uma visão garantista. Então, eu estou justificando assim, por que isso gera tanta confusão entre eles, porque a gente tem teorias diferentes, linhas diferentes, e que vão acabar trazendo consequências diferentes, seja a retirada daquele elemento no processo, ou seja, é como se não tivesse existido, mas o procedimento continua lá, ou se, na verdade, ele vai contaminar e trazer uma nulidade geral. Então, né, dito isso, né, afinal de contas, o que a gente consegue de forma, né, com essa visão epistemológica, o que a gente consegue entender dessa importância da cadeia de custódia, o que o não observar vai trazer e como que eu enxergo de uma forma diferente o meio inicial do ilícito e a questão do vício na cadeia da custódia por si só. O que você consegue ajudar a gente nesse conflito? Vou falar a partir da epistemologia mesmo e a gente chega a uma conclusão sobre a adequação do que eu vou falar, né? A adequação ou o ajuste da minha perspectiva às duas perspectivas que você trouxe. Sobre cadeia de custódia, tem pelo menos dois entendimentos, né, no Brasil que se destacam. Vou falar dos dois e vou falar o porquê que eu escolho, né, um deles. O primeiro entendimento, né, segundo o qual a cadeia de custódia ela é importante, claro, né, e o que consiste para as pessoas que não estão iniciadas no tema. Cadeia de custódia é a documentação, né, cronológica de todas as etapas de algo que serve de prova, algo que pode servir de prova, então um elemento probatório, desde a fase preliminar do processo, né? Então a investigação ela pode trazer determinados elementos, né, pode produzir ou encontrar determinados elementos, e esses elementos, né, eles precisam ser os mesmos, né, daqueles que vão ser conhecidos pelo juiz. Melhor dizendo, o que o juiz conhece precisa ser aquela mesma coisa. Então, a cadeia de custódia, ela visa proteger a integridade daquilo que serve de prova, daquilo que serve de premissa do raciocínio judicial. Então, o juiz, ele tem o dever, né, e o direito de decidir a partir de exatamente o que foi encontrado na cena do crime, o que foi encontrado na investigação, né? E não pode haver adulteração daquilo que serve de premissa. Então, a adulteração, o risco de adulteração, né, o risco quanto à integridade da prova, o risco de adulteração faz com que a premissa do raciocínio judicial, né, a premissa do raciocínio probatório judicial, seja ela mesma colocada em risco. Se eu não posso garantir que o que o juiz tem na sua frente é o que foi encontrado na investigação, como que eu vou garantir a justiça daquela decisão? A justiça da decisão, ela se vê prejudicada, porque pode ter sido colocada por alguém que é interessado, né, num desfecho negativo, por exemplo. Então, o juiz ele tem que decidir com base no que foi encontrado na fase de investigação, né? Então, a cadeia de custódia, ela visa proteger, né, duas coisas: a mesmidade da prova e a integridade da prova. Não basta que seja o mesmo e possa estar adulterado. Então, existe uma identidade entre o que foi encontrado e o que vai servir de premissa do raciocínio probatório judicial, mesmidade e integridade, né? Então, é exatamente a mesma coisa, e essa mesma coisa não sofreu adulteração nas etapas que desdobraram-se até que o juiz tivesse aquilo diante dele, né? Aquele elemento diante dele. Então, isso é a finalidade da cadeia de custódia. O Instituto da Cadeia de Custódia, ele quer preservar, né, as premissas a premissa fática do raciocínio judicial. Todas as informações de que parte o juiz
para determinar que algum fato juridicamente relevante está suficientemente provado, né? E isso só é possível fazer a partir de mesmidade e integridade. Pois bem, aí, quanto a isso, não há embate. Todo mundo concorda que essa é a função da cadeia de custódia. Porém, há uma divergência a respeito das consequências da quebra da cadeia de custódia. Geraldo Prado, Aurí Lopes Júnior, Alexandre Moraes da Rosa, Antônio Vieira, eu, né? A gente entende que quando há a quebra da cadeia de custódia, se coloca em risco a mesmidade e a integridade, porque algo nessa cadeia não ficou bem explicado, não está bem documentado, não está documentado como as regras dizem que deve estar. Então, é importante salientar que a nossa forma de desenvolver o tema carece de qualquer juízo sobre a boa-fé daqueles que interviram sobre a prova na fase preliminar. Eu não quero saber, né, se não, mas eu armazenei inadequadamente, mas foi sem querer. Foi sem querer e não podia ter sido assim, né? E se a gente continua dizendo que vai valer esse elemento probatório, o recado que a gente está passando para as agências investigatórias é que pode continuar fazendo mal se você estiver fazendo de boa fé. Que estímulo eu dou para que as agências investigatórias efetivamente passem a fazer a investigação certo, corretamente, né? Estou dizendo que, olha, vai servir qualquer coisa. Pode continuar. E isso, a gente não pode ser conivente com isso, né? Então, para nós, a cadeia de custódia quebrada implica na admissibilidade daquele elemento. Implica na inadmissibilidade daquele elemento. Então, aquele elemento, embora seja relevante, porque, inclusive, assim, quebra da cadeia de custódia sobre elemento probatório que é sobre fato juridicamente relevante, não importa, né? Só importa da prova relevante. Olha, isso aqui traz uma informação importante para esse processo. Pois é, importante, porém, fez errado, não vai poder, né? Então, é isso mesmo, olha, a informação é boa e justamente porque ela é boa e foi quebrado o seu elo lá na investigação, é justamente por isso que ela não pode entrar. Porque se ela entrar, o juiz, ele tem um grande risco, ainda mais o juiz brasileiro, porque tem pesquisas do Ricardo Gleichner sobre autoritarismo e processo penal. O próprio Ricardo tem uma pesquisa que eu não canso de citar, que é sobre viés confirmatório, né, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que os acórdãos de condenação eram 100% de confirmação da condenação quando havia uma prisão preventiva decretada no curso do processo. Então, quer dizer, prisão preventiva decretada no curso do processo, condenação em primeira instância, e em 90 acórdãos, 100% de confirmação dessa condenação lá no final, em segunda instância. Então, a gente está falando de uma cultura judiciária que é inquisitorial, que entende que é preciso combater a criminalidade, que é preciso garantir alguma coisa que não seja o devido processo legal. Então, nesse sentido, e sem me descolar, algo também importante, eu acho que a epistemologia jurídica do processo penal, né, ela tem um compromisso com a sociedade na qual esse processo penal foi produzido. Né? Se eu quero fazer epistemologia jurídica do processo penal, eu estou fazendo epistemologia jurídica do processo penal no Brasil, pensando no juiz brasileiro, nas instituições brasileiras, na história de desenho das instituições no Brasil. Quando eu passar a fazer do Chile, eu vou ter que olhar para o juiz chileno. Pode ser que eu encontre a mesma realidade, mas, de qualquer modo, eu preciso olhar pesquisas empíricas daquela sociedade que chancelem
determinadas conclusões minhas. Eu não posso simplesmente generalizar. Se a epistemologia é a justificação da atribuição de verdade a determinadas proposições fáticas, né? Se eu estou controlando sempre quando está correto ou não atribuir valor de verdade às proposições, eu, enquanto epistemóloga, tenho que aplicar isso a mim também. Então, eu não posso só ficar olhando, olha, você não está certo aqui, você não tá... Eu tenho que ter pressupostos e mostrar, né, as minhas premissas, da onde está saindo. E as minhas premissas saem de uma análise de pesquisas empíricas que se voltam para o juiz brasileiro. Então, olha, a cadeia de custódia e a defesa da mesmidade e integridade em outros sistemas jurídicos poderia só agir no juízo de valoração, ou seja, admite-se, e aí o juiz, no caso, valora em que sentido a mesmidade ou integridade foi colocada em risco, e aí ele valora que peso ele atribui a determinado elemento. Pode ser que isso funcione para algum sistema jurídico. Para o brasileiro, eu sei que se a gente chancela a admissibilidade e diz que os juízes vão analisar a quebra da cadeia de custódia, o grau de quebra daquela cadeia de custódia no momento da valoração, eu sei que o juiz vai aproveitar tudo. Porque no Brasil, inclusive, tem a nulidade relativa, entrando numa parte do seu argumento, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que construir uma cadeia de custódia para o Brasil, né? E aí, eu fico com Geraldo, Auri, Alexandre, Antônio Vieira e me distancio do argumento respeitoso, porém não é o meu, né, do Gustavo Badaró, porque o Gustavo entende que é o juiz, no momento da valoração, que vai entender, porque ele entende que é uma questão de grau, a quebra, né? E ele vai ver, o juiz tem condições de ver em que sentido a confiabilidade da prova mantém-se ou não, né? Eu acho que isso pode funcionar em teoria. Se a gente olha para o nosso sistema jurídico, isso é autorizar aqui a todo o tempo a exceção se transforme em regra e toda a irregularidade seja aproveitada para condenar, né? Então, justamente pela distribuição diferente de erros, eu entendo que a cadeia de custódia da prova penal no Brasil não pode ter outra consequência que não seja a inadmissibilidade da prova com ruptura de cadeia de custódia. Sobre prova ilícita e prova lícita, porém com cadeia de custódia quebrada, né? Perceberam que a consequência é a mesma no meu raciocínio, porque a fiabilidade é colocada em risco, né? No caso da prova ilícita, existe um argumento epistêmico também para que a gente inadmita a prova ilícita. Ah, não, mas a informação é muito boa. Bom, mas, por exemplo, nos crimes de tráfico, né, nos processos de tráfico de drogas. Ah, mas olha só, o policial diz que encontrou a droga e estava junto com as coisas dele e tal. Como que eu vou... E é uma informação relevante. Mas como que eu vou aceitar o que ele está me dizendo se na confissão que o sujeito fez, né, em sede policial, estava todo machucado? Quer dizer, epistemicamente, não só pela garantia né, da dignidade humana, das garantias do cidadão, e que tudo isso é mais importante do que a verdade. Fique bem claro, eu não estou aqui colocando a verdade igual, não. Isso é muito mais importante do que a busca pela verdade. Mas até se a gente olha por ad argumentando tanto na verdade, né, a busca pela verdade, ora, mesmo pela epistemologia, nenhuma prova conseguida sobre tortura é confiável, porque em tortura eu sou capaz de mentir para acabar com o meu sofrimento, né? Então, a prova ilícita, ela muitas vezes ela não nos traz mais proximidade com a verdade e é uma falácia colocar a prova ilícita como uma informação sempre fiável e que se não fosse esse garantismo aí, a gente estava muito mais próximo da verdade. Não, a gente estaria próximo de uma reconstrução, né, que se diz verdadeira, mas que pode ser justamente uma visão de túnel, né, um viés confirmatório que
prejudica a defesa dos réus. Professora Janaína, eu agradeço muito pelo seu tempo mais uma vez, pela sua disposição a estar conosco aqui. Não foi só uma aula e uma brilhante palestra na primeira parte, como na resposta à consideração também. E fica aqui, mais uma vez, o registro que a PUC Minas está de portas abertas para você, assim que possível, que possamos estar juntos, né, e debatendo mais esses temas. Então, eu quero deixar o meu agradecimento mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por estar conosco aqui. Será um prazer. Obrigada, Jana, adorei, concordo, tenho certeza que todo mundo ficou super satisfeito, você ajudou muito aí a elucidação, espero que a gente tenha outras oportunidades, viu? E que nas próximas a gente consiga, inclusive, falar que conforme o entendimento, não só, né, dos queridos, do Geraldo, do Alexandre, do Auri, mas da Jana e de outras mulheres processualistas também, né, que é a sua posição que também nos interessa. Então, adorei, tá? É um prazer sempre e, como o Léo falou, espero que a gente possa, assim, que você viaje logo para Minas, né, para a gente tomar uma caipirinha aqui e para a gente ajudar ainda mais os alunos a conhecer essas questões processuais. Obrigada, Jana. Vai ser um prazer.